Bom dia, boa tarde e boa noite a quem está nos ouvindo no momento presente ou em um futuro não tão próximo. Meu nome é Átila Leão de Melo e esse é o podcast Respire e Confia. Nele vamos estar convidando 2 profissionais da área da saúde para estarmos juntos desconstruindo alguns tabus, trazendo luz a alguns questionamentos e fazendo um convite para você respirar e confiar. Fala pessoal, tudo bem? Átila Melo aqui, iniciando o 3º episódio do podcast Respire e Confia. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que assistiu, que acompanhou o 2º episódio, curtiu, compartilhou. Tivemos muitos feedbacks excelentes, muito legal. Pessoal vindo com muita ideia, muita opinião em relação a novos convidados para estar trazendo, novos temas, e tudo isso é de grande valia. Esse podcast é um projeto feito por várias mãos e juntos a gente vai evoluindo, vamos crescendo. Então, iniciando o 3º episódio, eu queria falar sobre o tema Nutrição, Saúde Mental, Performance e Distúrbios Alimentares. Aonde se encontram, como se encontram e se realmente se encontram. Para falar sobre isso, eu trouxe 2 profissionais excelentes. Vou começar apresentando a doutora Maria Scopel-Piscini, psiquiatra médica pela Universidade Católica de Pelotas, psiquiatra pela Fundação Universitária Mário Martins de Porto Alegre, mestrada em Saúde Mental e Transtornos Alimentares pelo Hospital das Clínicas em Porto Alegre. Muito bem-vinda, doutora Maria. Obrigada pelo convite, muito legal a iniciativa. Obrigado por estar aqui. Feliz de estar aqui. Vai ser uma conversa bem interessante. E eu gostaria de gostaria de apresentar o meu segundo convidado, o nutricionista Ricardo Augusto, bacharel em nutrição pela Federal de Lavras, com pós em fisiologia pela Federal de Alfenas, mestrado em nutrição e saúde pela Federal de Lavras e doutorando em ciências do sistema músculo-esquelético na USP. Muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Átila. Eu fico muito feliz, né? Eu vim de um pouquinho longe para poder estar aqui com vocês e vamos conversar. Estamos dispostos a trazer algumas coisas novas, pensamentos, né? E debater, né? Pensando na nutrição, né? E também com a nutrição. Acho que é na psicologia, no caso, psiquiatria, desculpa. E a nutrição. Acho que vai ser uma conversa bem bacana. Vai ser sim, com certeza. Os 2 convidados, a doutora Maria, ela trabalha junto com a gente na Bem Viver, é psiquiatra excelente, pessoa, ser humano sensacional, futura mãe da Sara, já está grávida de 8 meses, surfista e... Tentamos. o Ricardo, a gente se conhece através do tatame, o irmão dele, faixa preta, treina comigo e indicou ele, a gente começou as conversas e já na primeira conversa eu vi que ia ser excelente. Ele também faixa preta, casca grossa, sinistríssimo. E já na primeira conversa, o que eu achei muito interessante e que eu falei, nossa, esse episódio vai ser especial, foi porque quando eu comecei a conversar com os 2 e falar sobre o tema, os 2 já vieram, não, vamos fazer assim, feedback, como que a gente pode melhorar, o que a gente pode estar fazendo. E quando a gente tem os convidados que estão engajados realmente assim no assunto, é certeza de que vai ser um debate de alto nível. Então vamos lá. Gostaria de começar com esse primeiro questionamento. Aonde que a nutrição e a saúde mental se encontram? Se eles se encontram, aonde que se encontram, como que se dá isso? Pois é, né? Eu não sei qual que é a tua impressão, mas pra mim não tem como separar uma coisa da outra, né? Porque, na verdade, assim, se a gente for pensar em... que a gente tá falando em transtorno alimentar, né? Tá? Se a gente for pensar, o que é um transtorno alimentar? É um jeito atrapalhado, né? De tu ter pensamentos ou comportamentos relacionados à alimentação que provavelmente, muito provavelmente, são causa de um desequilíbrio emocional, né? Nem vou falar de desequilíbrio, assim, mas assim, alguma dificuldade de lidar com alguma emoção, né? Que às vezes vem lá de trás, assim, então, vai dizer que nunca ficou muito ansioso, acabou comendo um pouquinho demais, né? Então, eu acho que a saúde mental, o equilíbrio interno, né? Eu acho que reflete diretamente, assim, na alimentação. Né? Com certeza, a gente pensando a alimentação em si com distúrbios mentais, né, ele pode desencadear, né, e pode também auxiliar no caso, né, porque acontece bastante dietas restritivas, principalmente hoje com a mídia, como é que tá, já vem de anos, não só de agora, né, principalmente com crianças, adolescentes, então isso pode ao longo do tempo desencadear que isso faça que as pessoas tenham distúrbios alimentares, né? E isso pode fazer que a alimentação seja mais um muro do que, de fato, algo que vai auxiliar a pessoa no dia a dia, né? Verdade. Porque existem, assim, né... Não vou nem falar em
patologia, doença, assim, mas existem jeitos de ser também, né? Por exemplo, pessoa que é mais obsessiva, que tem uma rigidez mais, né? Aquela alimentação mais rígida. O jeito que a gente acaba influenciando em como a gente se alimenta. É verdade, e vice-versa, né? Então, eu acho que tá intrinsecamente, tá bem ligado, né? E quando um pensamento meu, consequentemente, o jeito que você comentou sobre o jeito que a gente influencia como a gente se alimenta e tudo mais. E eu acho que isso inicia também lá na infância, né? Na construção da família, o contexto familiar também acho que vai influenciar diretamente, né? Como que a gente vai estar se alimentando, os nossos primeiros exemplos dentro de casa e tudo mais, como que funciona. Acho bem... Porque, pontuando isso que você falou, até quando eu vou atender meus pacientes, eu até falo com eles, né? Sim. Você é muito espelho dos seus filhos. Sim. Então, se você se alimenta mal, você já está trazendo ali uma desordem alimentar ao longo do tempo. Porque a gente já sabe que pais obesos têm alta probabilidade de terem filhos obesos no futuro. Sim. Então, a gente pensando na questão de doença, de fato, né? Sim. Então, pontos de afirmação, de confirmação com a criança, com o adolescente, também pode gerar algum gatilho. Porque o alimentar não é só caloria, proteína, carboidrato durante o dia, mas envolve isso, com o alimento. Então, tem uma questão cultural, tem uma questão social, tem uma questão financeira, que é muito importante a gente pontuar também, né? Que tem essa relação financeira também até com saúde mentais, a gente sabe bem, né? Que pode trazer uma consequência. Então, a alimentação, ela está enraizada em todos esses processos. Então, por isso que é muito importante trabalhar, de fato, com vários profissionais. O psiquiatra, o psicólogo, o nutricionista, né? Para trazer uma qualidade, né? Então, principalmente na questão nutricional com doenças mentais, de fato, né? Ah, com certeza. Falou em vários profissionais e é fundamental mesmo, né? Porque o que eu vejo... Por exemplo, às vezes as pessoas procuram que tem alguma dificuldade alimentar, que quer tratar, e que isso é muito bom, né? A pessoa procurar por conta própria, mas queria, às vezes, um atalho, assim, né? Então, assim, quero consultar, quero um medicamento, quero isso. Como tu disse, como vem desde lá da infância, não é assim, né? A gente não consegue resolver, quem dera, né? Sim. Mas, assim, tem que ter essa abordagem multidisciplinar, né? Ter um nutricionista, psicólogo, psiquiatra, fazer até terapia, gente. Terapia. E a gente conseguir trabalhar aquela interdisciplinaridade, né? Entre as diferentes especialidades, eu acho que a gente consegue fazer isso, né? Quando a gente tá falando num regime de internação, mas no dia a dia, assim, é difícil conseguir que os profissionais estejam trocando essa figurinha, as informações e tudo mais, já é mais desafiador, né? Mas acho que para um tratamento eficiente, realmente, acho que é muito necessário, né? Você comentou sobre a questão de medicamentos e tudo mais, e a gente vê uma escalada, assim, um sucesso absurdo, um exemplo do Ozempic, que era um remédio, uma medicação inicialmente para diabetes, eu acredito? Isso. Para diabetes, e acabou que hoje em dia, acredito que eles tiveram um aumento de receita, uma coisa assim absurda, mas foi porque descobriram que a questão acho que a pessoa... da sociedade, né? Isso. O que vocês acham desse tipo de sucesso, desse tipo de medicação? O que vocês acham que isso pode acabar trazendo? Ou não, é positivo? Não tem problema? Ou não, é positivo e negativo? Ou não, é só negativo? O que tu acha, Ricardo, dessa situação? É porque quando você pega estudos científicos, né, você consegue mentir, né? Ou até aumentar os dados ali, extrapolar aqueles dados ali, né? Então, a gente vê que os dados de emagrecimento com Ozempic não é nessa quantidade assustadora de perda de peso que o pessoal costuma relatar, né? Que ali tem um manejo nutricional, tem outras também, pode acontecer muito, né? Outras drogas que a pessoa pode utilizar pensando em medicamentos, no caso, né? Então, basicamente isso é querer tampar o sol com a peneira, porque não está tratando o que é de fato necessário. Porque quando a gente pensa em obesidade, né, que pode trazer outros transtornos mentais, a gente está pensando no ambiente obesogênico. Não é só necessariamente o ato de comer mais ou menos. Então tem toda essa relação do que a gente tratar o ambiente, aí por isso que é importante outros profissionais adentrando na área, né, com o paciente, não só o nutricionista, porque eu, particularmente, não tenho só a capacidade de tratar um distúrbio mental. A gente sabe bem disso, né? Como o psiquiatra não tem. Até... Complementa, né? Complementa, entendeu? É fundamental, não querer te cortar. Quando me procura, fala, olha,
Quando é que você vai consultar? Não é nem você vai, quando você vai. Já tem que colocar data, né? Entendeu? Vamos colocar Aí já data. deixa agendado, entendeu? Mas é verdade. Aí o que acontece? Voltou pra mim, tá? Consultou, porque não sei, tava chovendo aquele dia, sei lá, não fui, entendeu? Não, peraí, eu não me fiz entender direito. Vamos voltar, tu vai consultar. E às vezes eu paro por aí, assim, porque não... Eu vejo, eu falo por mim, né? Mas assim, eu acho que até é uma irresponsabilidade tu atender sozinho, né? Precisa de ajuda. Sim. E a gente consegue também olhar com diferentes olhares, né? Claro. O mesmo paciente, a gente consegue ter uma diferenciação no tratamento. Eu também vejo essa questão assim, um exemplo que você colocou ali em relação aos estudos, os artigos que estão hoje em dia, os estudos científicos. Eu acho que é importante a gente ressaltar, principalmente para o público em geral, porque hoje em dia você consegue ter um artigo científico publicado sobre qualquer situação. Você vai fazer o estudo e tudo mais. Sim. Mas o que as pessoas têm que ter é separar o joio do trigo. É a questão de... Existem estudos, existem revistas e revistas. Existem revistas conceituadas que o seu estudo ele vai ser analisado por outros pares e vai ter toda uma triagem até ser publicado. E existem outros locais que você paga e o teu estudo é publicado. Então a gente conseguir entender. Só que as pessoas que não estão muito no meio acadêmico acabam não conseguindo fazer essa distinção, né? Tu falasse a questão do... Que eu até não respondi, tu falasse do Ozempic, né? Pelo que eu olhei, assim, de revisões, assim, ele foi começado a usar, assim, para questão de diabetes, tem a questão da compulsão alimentar, que a gente fala, né? Ele realmente, de fato, diminui a compulsão alimentar? Sim, diminui. Então por exemplo, Existe? Sim, tu pode auxiliar, né, desta forma, mas o que ele, né, quis dizer que eu concordo absolutamente é que não é só isso, né? É uma ferramenta... complementar, que pode ser utilizada com um profissional acompanhando, né? Enfim, mas pode. Que legal. Né? A gente vê até hoje, tá famosa a lisdexafetamina, Veivance, né? Sabe? Daí tá pra questão da compulsão alimentar também. Ajuda? Também tá sim. Entendi. Tá? Até tem revisão sistemática, sim. Até 6 meses funciona. Sim. Mas depois se perde um pouco, mas assim, até que ponto? É só isso? Não é. Então, assim, né, eu penso assim, bom, se eu vejo que a pessoa me procurou, que é só isso, assim, eu até reluto um pouco em prescrever, porque eu sei que pode ajudar no começo, mas não vai seguir, sabe? Sim. Então, acho que é muito individual, né? Sim, isso. Perfeito. O que você acha, porque, igual eu tinha comentado, né? Realmente ajuda nessa questão da compulsão, só que não é um fator que vai dividir ali e falar assim, não, realmente a partir daqui você vai ter uma qualidade de vida. Porque quando a gente pensa em conceito de saúde, não é só a pessoa emagrecer, a gente tem que tratar a cabeça dela também, né? Então acaba que isso, eu acho que é válido, né? Precisando de pacientes que realmente já passaram por vários profissionais, já tentaram várias coisas. Mas se a pessoa não tiver o conceito que ela precisa de uma ajuda de fato psicológica, que o psicólogo, entre outros profissionais, eu acho que aquilo ali vai ser só aquele momentâneo, né? A pessoa emagrece, engorda. E isso ao longo do tempo pode desencadear outras questões. E acaba que a pessoa fala, não, eu quero ir pra praia no final do ano. Eu vou lá, tomo o Ozempic, emagrece, vai lá, tira as fotinhas, volta... Só que é aquela coisa, né? Aí no decorrer do ano aí entra toda essa questão emocional, ansiedade, pode ser uma depressão não diagnosticada, não tratada, e isso vai ao longo do tempo só desencadeando mais problemas de saúde, porque o corpo vai responder de alguma forma, isso é certeza clara. Verdade. Que bom, que legal. Obrigado pelas respostas. Existe comprovação científica de alimentos que beneficiem a saúde mental e função cognitiva? Isso existe? Não existe? Pode. O alimento específico em si, não. Eu vou falar com você aqui que eu vou passar um shot para todo mundo tomar na parte da manhã. Isso não tem comprovação, tá? O que a gente tem hoje de estudos que relatam bastante é o quê? Dietas igual a mediterrânea, né? Rica em alimentos frescos, legumes, verduras, oleaginosas, né? Peixes frescos, carnes magras, né? E não só a dieta em si, né? É todo o contexto que a dieta está inserida, menos estresse. Então tem todo um contexto. Somente nessas, aqui a gente fala que são zonas azuis no mundo,
onde que as pessoas vivem mais, né? Que são alguns lugares do mundo, assim, que as pessoas têm uma qualidade de vida melhor, elas vivem mais, né? Então, o que tem estudo, até tem um estudo que eu li recentemente, que relata que em jovens adultos, né, tem uma associação com a alimentação da dieta mediterrânea e diminuição de pontos na questão da depressão, né? Que tem alguns testes, né? Eu não vou me recordar o teste, me desculpe, mas que tem uma associação com o uso da dieta mediterrânea, né? Todo esse contexto, tanto alimentar e tanto social, acompanhamento psicológico, que ocorreu uma diminuição ali em pontos, né? Para diagnosticar a depressão. Então, o que a gente pode associar de fato é o quê? É a alimentação saudável, no fato, né? Porque o Brasil ele é rico em alimentos, né? A gente é muito preso àquela alimentação que é só arroz, feijão, que é muito rico, lógico, né? Mas a gente tem uma gama de alimentos, tanto regionais, a gente pode pensar, aqui em Santa Catarina é um, lá em Minas é outro, São Paulo é outro, que vai trazer uma qualidade, né? Então é diminuir, logicamente, alimentos tipo fast foods, né? Ultraprocessados, diminuir o consumo de álcool, e alimentos assim, ricos em açúcares, principalmente, que vai trazer essa consequência. Então, alimentar-se melhor vai trazer essa qualidade, né? Porque também tem outro aspecto muito importante, que a gente hoje em dia pontua muito, a questão da saúde intestinal, né? Porque lá no intestino há uma produção muito grande de serotonina, né? Então, quando a gente faz o eixo, né, intestino, cérebro ali, a gente já sabe que o quê? Uma pessoa que se alimenta melhor, que come mais alimentos frescos do que eu te citei anteriormente, com certeza ele vai ter uma melhor qualidade pensando mental, né? Então, a gente pode pensar no contexto, não uma fórmula mágica. Eu não vou passar para você aqui um shot, vai lá, tantas miligramas, tantas gramas, que isso não existe, Sim. tá? A gente pode fazer associações, né, com alimentos funcionais, com substâncias que realmente pode trazer uma qualidade, mas especificamente não. Entendeu? Mas que legal, ele falou do intestino, questão intestinal, né? E é bem, até falando por exemplo, em transtorno alimentar, né? Quem tem a questão de uma bulimia, um problema assim que vomita, né? Depois da alimentação. E aí queixa muito de prisão de ventre, não consegue ir no banheiro, né? Enfim, e aí a gente sabe que tem essa relação, que claro, pela própria patologia, mas também porque aí a pessoa fica mais triste, fica mais mal-humorada, tem muita ligação, é bacana, né? Cada vez mais estamos estudando isso, assim. Sim, porque a gente consegue ver essa associação, né? Porque sempre fala, né? Quem tá com o intestino preso, tá preso na vida. Porque acaba que a pessoa fica enfesada. Ele vai lá, enfesada, porque não tá bem, né? Porque quem tá com o intestino preso pode ter essas complicações e realmente vai trazer um estresse. E isso pode desencadear, né? Eu não sei se de forma pontual, né? Mas pode trazer uma... Não, mas com certeza, assim, multifatores, né? Sim. E eu vejo também... Saiu um estudo agora no último mês em relação ultraprocessados e fazendo uma relação com a depressão, e as pessoas que faziam um consumo menor de ultraprocessados tinham a tendência menor a desenvolver a depressão. Só que eles deixaram claro na revisão, no estudo, que não somente a dieta pode ter sido um fator determinante, porque, querendo ou não, a gente vai dar um exemplo, as pessoas que se alimentam melhor, que se alimentam de uma forma com, geralmente, insumos mais frescos e tudo mais, são pessoas que já têm uma tendência também a fazer atividade física, a ter um sono melhor. Então, talvez seja um dos pilares de um conjunto da obra para que a gente busque uma saúde mais equilibrada, tanto uma saúde física quanto uma saúde mental, né? Esses pilares da nutrição, do sono, da qualidade de vida, dos exercícios. A gente estava conversando quando você veio para cá, né? Tá grávida de 8 meses, mas continua fazendo exercício lá 5 vezes por semana. 5 vezes por semana, você desconta. Mais na disciplina do que na vontade, às vezes, mas é isso. E isso já é uma coisa que vem, uma construção, né? Ninguém começa fazendo isso do nada. Então... E é um ciclo positivo, né? Sim. A gente estava conversando, assim, né? Tu poder fazer... Não é aquela regra, assim, às vezes me fala, tem que fazer atividade física, é porque eu odeio academia. Não, tá tudo bem. Sim. O que você menos gosta de fazer? Assim, né? Dançar. Isso.
perfeito. Então vamos dançar, vamos mexer o corpo, vamos liberar dopamina. A gente precisa fazer isso, né? Sim. Então, porque aí vai gerar um bem-estar e tu vai te sentir melhor, tu vai dormir melhor, tu vai acordar mais motivado para comer melhor, para se cuidar, vai se sentir mais bonito. Eu digo, não uma questão estética em si, né? Estima, né? Isso, uma autoavaliação, consegui, né? Tô sentindo bem. Então, acho que é isso, assim, né? Eu sei que a gente bate nessa tecla, assim, tem que fazer atividade física, mas não pela questão estética, né? É uma questão de bem-estar mesmo, saúde mental. Saúde mental, são vários pilares. Outro dia eu até me peguei assim, dando risada sozinho em casa, porque era um dia super desafiador. Eu sabia que desde as 6 da manhã eu tinha coisa para fazer, e tinha situações, eu tinha me proposto a fazer uma série de situações, tanto trabalho, clínica, projetos, vida pessoal, treino e tudo mais. E aí eu falei, amanhã vai ser difícil. E aí acabou que passou o dia e eu consegui fazer tudo. E isso traz uma sensação de bem-estar, de realização, né? Eu falei, nossa, consegui fazer tudo, não acredito. Cumprido, isso, sabe? E a gente conseguir ter esses pequenos ganhos, assim, todo dia, e acho que é muito interessante. E até são necessários, né, pra gente continuar tendo essa motivação e tudo mais. E entender que nem sempre a gente vai estar motivado, mas a gente vai estar buscando essa questão, a gente vai começar a se escorar na disciplina, quando a motivação não tiver, e a gente conseguir equilibrar os dois e tudo mais. E também, ao mesmo tempo, entender que nós somos seres humanos e vão ter dias que a gente não vai conseguir fazer tudo, não vai dar conta de tudo. E que a gente fala da rigidez, né? Sabe? É o equilíbrio, né? Sempre buscando aquele equilíbrio e tudo mais. Então... É porque é algo que eu falo bastante, né, com meus pacientes, ou até pessoas que eu treino no volta, que o exercício físico, quando as pessoas entenderem que não é algo para compensar o que comeu, né? E nada mais é para celebrar o que você é capaz, aí realmente vai começar a melhorar as coisas, né? Porque acaba que as pessoas usam muito pela estética, né? Eu quero entrar na academia, eu vou procurar um nutricionista, um professor de educação física, porque eu quero ter X de peso, X de gordura corporal. Só que tá esquecendo ali que o corpo humano, ele é fantástico. Então ele é capaz de realizar coisas que nem você imagina de ser capaz de realizar naquele momento. Então quando você consegue associar que é só para celebrar o que eu sou capaz, eu tô ali, igual você falou, a questão da disciplina, porque a motivação todo dia não vai ter, não. Não tem todo dia. Não tem. Entendeu? E é o hábito ali constante que faz que você, de fato, né, consiga manter o que você precisa fazer. Né? Mas a própria... eu falo por mim, assim, às vezes, né, cansada, mas eu penso, mas eu sei que depois eu vou me sentir bem, sabe? Eu vou ficar, vai mudar meu dia, sabe? A gente tem um detalhe desse nos tatames, assim, tu nunca vai se arrepender de ter ido treinar. E é batata, tu nunca se arrepende. Às vezes tu, poxa, chegou lá, treinou, apanhou, bateu, foi, daí no final do treino, meu Deus, tu fala assim, obrigado, Senhor, é isso. Porque o exercício, ele não é uma terapia, mas ele é terapêutico. Exatamente. Né? É tanto que, somente o jiu-jitsu, que a gente tá no dia a dia ali, a gente vê que tem muito profissionais, né, de altos cargos, como empresários, CEOs, que estão buscando o jiu-jitsu por causa desse equilíbrio que eles encontram ali. Meu Deus, é fantástico a estrutura que a gente tem ali. Eu queria saber da opinião de vocês em relação a um tópico que eu venho pensando nas últimas semanas, assim. Hoje a situação que o mundo está, né? Nós estamos nessa 2024. O que vocês estão vendo e estão achando do momento que a humanidade está em relação à saúde, em relação à nutrição? Vou começar comigo, para tentar explicar melhor essa pergunta. Eu vejo hoje em dia pessoas, uma galera assim, 30 a mais, e eu vejo clubes de corrida, e eu vejo o pessoal começando a fazer maratona, e eu vejo e gente se puxando para começar um triatlo, e falando sobre alimentação, e buscando, eu não sei se é a minha bolha, mas eu tenho amigos em diferentes espectros, diferentes bolhas, e eu vejo que é uma coisa assim, eu não sei se isso acontecia 30 a 50, 80 anos atrás, porque às vezes a gente fala muito sobre, às vezes uma visão meio pessimista, porque ultraprocessado, porque as pessoas estão ficando mais obesas e tudo mais. E talvez seja isso, mas eu queria questionar vocês sobre a opinião pessoal de vocês. O que vocês, hoje, o ponto que nós estamos na humanidade, o ponto que nós estamos seguindo. Vocês acham que a gente está melhorando? Vocês veem isso de forma positiva? Ou vocês que estão principalmente ali na ponta, né, com os consultórios, atendimentos, internação, ou vocês acham que não, a gente não está no momento talvez o ideal, mas a gente pode chegar, como chegar lá? A pergunta é complexa, né? Fiquei pensando. Pode falar? Tá. O que eu penso é o seguinte, né? Realmente você falou questão de bolhas, né? Realmente,
Quando eu trago para minha bolha da área acadêmica, é uma coisa. Quando eu trago a minha bolha do CrossFit, é outra. Do Jiu-Jitsu, é outra. Do dia a dia, é outra, né? Então, a gente vê que pessoas com um pouco mais de informação, de fato, estão buscando essa melhor qualidade, que a gente pensa em qualidade de vida, qualidade mental, né? Que isso vai trazer que eles se sintam melhores no dia a dia. Só que, pensando mundo, a gente tem que pensar outros contextos, né? Questão educacional, questão de acesso à informação, questão de acesso, talvez, à possibilidade da pessoa ir treinar, da pessoa ter esse autocuidado, né? Porque, vamos pensar uma cidade grande como São Paulo, né? As pessoas trabalham num lugar e moram muito longe, né? Então, 3 horas para a pessoa ir para lá, 3 horas para a pessoa voltar. Então, ela já perdeu 6 horas do dia dela, né? E ali pensando no trabalho em si. Então, que horas que ela vai ter para cuidar de si? Sim. Né? Então, quando a gente pensa, no meu dia a dia comigo, o Ricardo, as pessoas que convivem comigo, eu posso falar de fato. Não, realmente, tá ocorrendo uma melhora, as pessoas estão buscando, tá tendo um aumento, né, nos gastos pensando em treino, alimentação saudável, entre outros. Só que quando a gente pensa, população em geral, ainda a gente está um pouco atrasado ainda. E isso pode desencadear, a gente voltando pro nosso tema aqui, depressão, ansiedade, né? Sim. Toda uma ocorrência de saúde mental que está indo cada vez mais para baixo, né? Porque a pessoa, ela abre o Instagram hoje, abre outras mídias sociais, né? TikTok, YouTube, entre outros, e ali você consegue ver que as pessoas visualizam pessoas irreais em mundo irreais, né? Sim. Que a pessoa consegue acordar de manhã cedo, fazer a leitura dela, depois vai lá, medita, né? Depois vai treinar, correr, depois trabalha, depois cuida de filho, faz isso tudo. E a gente sabe que no mundo real as pessoas talvez não tenham essa capacidade, né? Muito responsável isso. Principalmente a gente vê influenciadores fazendo isso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Um influenciador lá que ele era conhecido como... Era um cara que só comia carne crua. Sim. E agora ele tinha um nome pra isso. Agora não me recordo, mas ele tinha coisa como 3 milhões, 4 milhões de seguidores, assim. Ele tinha construído uma marca gigante em torno disso. Ele tinha os protocolos de exercício dele na mata, e era um cara assim enorme. Mas e quem entende, quem vive um pouco ali o mundo do esporte, sabe que aquilo ali não era só alimentação. E só que ele insistia nisso. E aí, um médico que era responsável por passar pra ele toda a parte de hormônio e tudo mais, deixou vazar um e-mail, e aí vazou, que ele tomava, enfim, altos, textura, tudo que tinha pra tomar, ele tomava. E aí caiu por terra, e muita gente ficou, como assim? E aí, aquilo foi só um exemplo de como, não tem como tu basear a tua vida, as tuas expectativas no que tu tá vendo na rede social. Primeiro porque a rede social também não foi feita pra isso. A rede social, eu não vou postar eu chorando no travesseiro porque os boletos estão chegando. A pessoa não... Ali é um momento para postar alguma coisa que você, uma conquista, alguma situação. Então no momento que você acredita que aquilo ali é a vida 100% da pessoa e você acha que a sua vida vai ser assim, já vem pra parte aqui da doutora Maria, que é bem perigoso, né? Pois é, eu fiquei pensando que, né, fiquei refletindo aqui, mas assim, é uma boa pergunta, né? Porque me parece que são caminhos meio que paralelos, assim, ao passo que eu vejo uma procura, assim, uma procura maior tanto de saúde mental, psiquiatria, psicologia, nutrição também, vejo sim. Mas ao passo que, se a gente for ver, também existe essa idealização, né? Sim. Então, assim, depende a serviço de quê? Muitas vezes é da saúde, que é maravilhoso, mas o que eu vejo também é essa questão midiática, né? Porque se a gente for ver agora, eu fiquei pensando, vou dar uma viajada aqui, mas eu pensei, lembra até os concursos de Miss, assim, tempão, assim, que era, né, lá atrás, assim, acho que nos anos 60, por aí. Era mais quadril largo, né? Não era, os padrões eram diferentes. Completamente diferente. Sim. Tu vê hoje, assim, então... E tem essa influência do excesso de magreza, da rigidez, da perfeição, não pode ter uma roupinha, não pode, né, aquela coisa assim, então, assim, algo mais estereotipado, assim, né, então, também eu vejo andando junto, assim, que eu acho que a gente tem que ter cuidado, né, Sim. Tu mencionasse enfim, redes sociais, né,
né? Eu vejo muito assim, filtro disso, filtro daquilo, assim, falando sobre isso, mas eu acho que tem esses dois caminhos. A gente tem que cuidar para não pender muito para sabe? Sim. Para esse outro lado, né? Sim, com certeza. Se perde muito, né? Você comentou ali a respeito de São Paulo, né, que é um exemplo, e existem diversas capitais no mundo que passam pela mesma situação, né? As pessoas que, poxa, para chegar no trabalho 2, 3 horas, para voltar 2, 3 horas, tem família. Como é que essa pessoa vai fazer um exercício, vai pensar em saúde mental? E existe uma linha de pensamento da arquitetura que eu achei muito legal e até me quebrou um pouco, assim, de uma ideia que eu tinha, assim. Eu sempre tive uma ideia de que esse adensamento populacional, eu acho horrível esses prédios com apartamentos pequenos, para morar, enfim, 500 pessoas, e tinha uma ideia meio de Pombal, alguma coisa assim, e aí você vai perder, por exemplo, casas que, poxa, estão ali há tantos anos, sabe? E tem uma linha de pensamento da arquitetura que fala justamente o oposto, que, na verdade, esse adensamento, ele é necessário nas grandes capitais. Por quê? Porque no momento que você começa a construir prédios mais altos, com um número maior de pessoas podendo morar ali naquele prédio, você tem mais pessoas que vão poder fazer compra, que vão poder ir no trabalho, que vão poder ter o seu lazer naquela região. Ela não precisa morar 3 horas do centro de São Paulo, porque eles já vão ter opções, sabe? Então, achei bem interessante, assim, essa proposta deles, assim, foi uma coisa que porque eu sempre falei, poxa, mas será que faz sentido esses apartamentos de 40 metros, 30, que hoje em dia tem esse movimento acontecendo em São Paulo e tudo mais, mas aí por esse lado eu pensei, poxa, mas aí, por exemplo, um terreno, onde uma casa moraria uma família de 5 pessoas, você constrói um prédio ali, você consegue estar dando acesso para, sei lá, 200 pessoas, 100 pessoas, enfim, que seja algo do tipo, sabe? Então, achei bem interessante. Porque, realmente, como é que a gente vai falar em saúde mental para uma pessoa que passa 6 horas no ônibus? Como é que a gente vai falar em... É bem desafiador isso. Eu acho que a tecnologia e a inteligência artificial vão vir para ajudar a acesso. Isso. De algumas de maneiras que mais profissionais estejam fazendo esse questionamento, né? Desde que profissionais, as pessoas que estão ali na linha de frente, estiverem preocupados e fazendo esse questionamento, eu acho que a gente vai começar a andar no caminho de buscar soluções para esses problemas, né? Então tá, vamos lá. Qual o papel da dieta desempenha no manejo de distúrbios mentais? A questão da dieta, né? Assim, eu pensando... Alimentação, né? Mas eu falei dieta, eu fiquei pensando que me vem algo sempre restritivo, não sei, né? Sim. Mas na verdade não é, né? É uma programação, né? Então, assim, eu acho que pode ser tanto negativa quanto positiva. Sim. Negativa quando é algo super restritivo, ele vai poder falar melhor do que eu, né? Super restritivo, que aí acaba deixando a pessoa inflexível, né? Com pensamento mais obsessivo, rígido, né? Então acaba compulsionando depois, que a gente pode falar, né? Um pouquinho mais, mas assim... E pode ser organizador, né? Então, assim, depende... São 2 papéis, né? Não sei como é que tu vê isso, assim... né? Porque a alimentação, ela tem ali a questão relacionada que pode piorar ou pode ajudar, Sim. né? A gente sabe bem, igual você citou, dietas restritivas, no caso, né? Porque a gente pode trazer para o esporte, né? Porque tem toda uma questão de, principalmente pensando em meninas, né? Principalmente adolescentes, mulheres, né? Que fazem restrições severas, né? E isso pode gerar uma síndrome, que hoje em dia a gente chama de síndrome de deficiência energética adquirida, né? Fazer uma tradução livre do inglês, que isso vai fazer o quê? Que talvez ela tenha dificuldade, talvez, na questão ter amenorreia, né? Não consiga menstruar, no caso, né? E isso pode gerar um contexto emocional negativo, que isso pode gerar ansiedade, depressão, entre outros. Aí quando a gente já consegue trazer para a população dietas muito restritivas, pode estar mascarando, né? Um contexto ali que não está sendo bem estruturado, uma ansiedade, uma depressão, que isso pode ser somente potencializado, a gente tem que pontuar também por profissionais, né? Sim. Que a pessoa chega para procurar um nutricionista e ela vai lá, a dieta hiper restritiva. E isso acontece muito, muito mesmo. E aí vai gerando medos, né? Questão de carboidrato, que todo mundo, a grande maioria tem. Não vou comer carboidrato porque eu vou engordar, né? Tem que comer 0 de gordura porque isso vai trazer consequência negativa, né?
eu não sei como é que é, né, porque eu penso assim, né, independente, não é na minha área, né, essa questão da alimentação, assim, eu penso assim, bom, se tu vai procurar, tem que investigar, né, Sim. a questão de ter um transtorno alimentar. Agora, tu não vai passar uma dieta super restritiva para alguém que teve história de anorexia, de baixo peso, assim, né, então às vezes eu vejo muito, do profissionais, dependente, né, mas assim, de aquele manualzinho, assim, sistemático, né, e sem individualizar, sabe? Sim. E tu tem que pesquisar, porque é Histórico. completamente diferente, né? Sim, com Fazer certeza. passar uma organização alimentar para quem tem uma encrenca com a alimentação e para quem não tem, né? Não, com certeza. Aí quando a gente pensa em individualizar, é bem difícil nesse contexto, né? Porque quando a pessoa, ela já traz consigo algum distúrbio alimentar, alguma questão relacionada a algum transtorno, você pode ter certeza absoluta que alimentos podem desencadear, né, algum gatilho ali que vai fazer, né, que é igual eu tinha comentado com vocês anteriormente, né, que eu tinha uma paciente que ela chegou me procurando, né, igual eu falei com vocês, em relação a melhorar a composição corporal, a questão atlética dela de fato, né, porque ela praticava crossfit, só que ela desencadeou novamente a bulimia sem eu saber. Porque ali fazendo a anamnese dela, eu perguntei pra ela, você já teve alguma depressão, bulimia, algum transtorno? Que eu sempre faço isso, já é do meu convívio profissional, né? Que eu acho que Tem esse olhar, né? isso é extremamente necessário. Eu não acho que eu vou conseguir tratar tudo. Isso aí eu acho que é um ego muito inflado de muitos profissionais, né? Eu acho que eu já tenho que mandar ir pro psicólogo, se for necessário, Sim. um psiquiatra, né? Então tem que ter todo esse multidisciplinaridade ali, né? E aí ela começou a melhorar a composição corporal, começou a melhorar o treino, só que isso desencadeou nela novamente contexto de bulimia. Então o simples fato dela começar a se alimentar melhor desencadeou. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque pode, de fato, melhorar, mas também pode piorar. Então depende muito ali de como que o profissional vai tratar essa pessoa, né? É verdade. E cada pessoa vai ter uma experiência única com a alimentação e com a comida, né? Sim. Vai envolver questão histórico desde a construção na infância. Eu acho que e é muito particular de cada um, né? Pô, vou dar um exemplo, né? Pra mim, cozinhar pra mim é um ato de amor, assim, sabe? Eu adoro cozinhar, para receber amigos, mas eu já na minha infância, a minha mãe costumava cozinhar muito pra mim, e receber amigos, e era uma coisa que eu fui pegando, e aí minha avó também era uma cozinheira de mão cheia. Eu cheguei daí, então foi uma coisa que eu já desde muito novo fui pegando gosto, então eu tenho uma experiência muito particular com isso, e cada pessoa vai ter a sua experiência, e às vezes nem toda experiência é enriquecedora, né? Tem experiências traumáticas que vão te acompanhar pro resto da sua vida, e aí se você ainda não fizer uma terapia, não tiver um acompanhamento, isso daí vai ficar ali latente, às vezes você não vai perceber, mas vai estar te induzindo a diversas situações, né? Essa é interessante. Quais são os tipos de distúrbio alimentar e como os familiares ou a própria pessoa consegue identificá-los, né? Então vamos lá. Se consegue identificá-los ou como que consegue ver alguma coisa para poder estar indicando, né? Olha, acho que é o momento de repente você tá procurando ajuda, tudo mais, ou a própria pessoa começar a ver, não, olha, acho que você comentou antes da bulimia, professora. Por exemplo, quando a pessoa foi lá e ela foi lá e induziu ao vômito ali, ou ela fez isso uma vez no ano, ela fez isso, tá fazendo isso toda semana, ou tá, enfim, o que tá levando ela a fazer isso, como que ela consegue entender que é hora de procurar um profissional? Tá, assim, eu acho que, claro, existem, a gente for ver, assim, né, bulimia, anorexia, transtorno de compulsão alimentar, que não é mais periódica, compulsão alimentar, ok. Mas o que eu acho mais importante falar é que independente de qualquer uma das três, assim, não são gavetinhas, sabe? Então, assim, qual que é o cerne? O que é o principal? É uma preocupação excessiva com alimentação, tá? Com comportamentos relacionados à alimentação que causam um prejuízo para a pessoa. Pô, vamos aprofundar, né? Aí o que acontece? Por exemplo, na anorexia, necessariamente tem que ter um baixo peso, ou seja, um peso não saudável. Não saudável, eu gosto de colocar isso, né? Não normal, não saudável. Peso não saudável, tu chega numa anorexia. Bom, daqui um pouco tu começa a recuperar o peso e aí tu te apavora, né? E aí tu vai fazer o quê? Tu vai tentar compensar.
Aí começam os comportamentos compensatórios, do tipo, atividade física em excesso. Tá, mas o que é excesso? Bom, talvez não concorde comigo, mas assim, tá escrito, né, que acima de 2 horas, exercícios intensos podem ser prejudiciais, né? Então, assim, a gente fica atento. Quando tu vê que a pessoa faz atividade física, uma forma para compensar, não, mas eu comi aquele bolo, então eu vou ter que... Sim. Entendeu? Sim. Aí, então, outras coisas que podem acontecer, usar laxante, tá? Nossa, já tem de pessoas que usavam 40 comprimidos de lactopurga, por Meu exemplo, Deus. né? Sim. Então, assim, né? Então, compensar em laxante, compensar em uso de diurético, né? Porque, tô inchada, não é bem isso, mas... Então, assim, isso, comportamentos bulímicos, compensatórios, né? E aí vem a questão da compulsão alimentar, que tá tudo junto. Eu tô falando dos 3 porque não é um outro. Entendi. As transtornos alimentares, eles andam juntos, Sim. né? Então, assim, a compulsão alimentar seria o quê? Você, não aquela beliscadinha, né? Mas, assim, você, em determinado momento, tu comer quantidades de comida, assim, que para ti não seriam adequadas, não tô falando em padrões, assim, e principalmente uma sensação de perda de controle. Tá? Então, assim, às vezes não é nem quantidades grandes, que são compulsões subjetivas que a gente fala, né? Que não é aquela objetiva de quantidade, é subjetiva de sensação, né? Tu não conseguir parar de comer, né? E aí te dá aquela coisa de culpa, de frustração, né? Então, assim, são esses 3, não sei se eu me expliquei bem, assim, mas, assim, como que a família pode perceber? Por exemplo, geralmente desencadeio na adolescência, né? Geralmente, não é regra, mas, assim, tu vê que... a filha tá começando a usar roupas super largas, né? Tá emagrecendo bastante, reclama o tempo todo que tá acima do peso. Porque eu tô gorda, porque aqueles, né? Se medem muitas vezes, não sei se tu já viu, fica se pegando, fica se medindo, né? Então isso é bem comum, né? Contagem de calorias, mas não é uma contagem assim, quanto será que tem essa barrinha? Enfim, não é algo bem obsessivo, assim, que fica... Sim. pensamento que não para naquilo, né? Então, assim, aquela coisa de comer descontroladamente pro banheiro depois, né? Tu começa a ver padrões de comportamento, né? Tá vendo? Toda vez que ela come, ela vai no banheiro, mas estranho, né? Os calinhos nas mãos. Então, existem alguns sinais que a gente começa a perceber. Mas, principalmente, eu acho que, não sei o que tu percebes, eu vejo muito a questão de isolamento, né? Assim, começa a querer comer escondido, não comer perto das pessoas, pular refeições, não almoça com a família, sabe? Então, tu vê, geralmente, por isso que é difícil diagnosticar, a família perceber, não é culpa de ninguém. Sim. É porque é insidioso, é devagarinho, é escondido, né? A pessoa nunca... É difícil, né? Uma das características dos transtornos alimentares é a pessoa não assumir que tem, porque é difícil mesmo, é sofrido, sabe? Porque até a pessoa conseguir entender que é um transtorno, como é uma situação com comida, com alimento, talvez seja um pouco similar à questão do álcool, talvez, porque o álcool é uma questão, enfim, é social, né, uma coisa, e aí geralmente quando as pessoas pedem ajuda é quando já está numa situação de prejuízo muito grande. Eu não sei se é parecido com isso, as questões quando chegam a pedir ajuda é porque já está numa situação de prejuízo muito grande. Bem isso mesmo, assim, né? Infelizmente mesmo, assim, no quadro de anorexia, que, por exemplo, já atendi pacientes muito, muito graves, né? Sim. Que não tinha nem como atender, tinha que fazer uma internação, né? Então, geralmente, porque é algo que tá meio subjetivo, né? O que é, o que não é, e a questão do acesso também, sim, né? Do conhecimento, né? Então, assim, eu acho que, geralmente, quando procura, pelo menos pra mim, assim, que realmente já tá grave, é o crônico. Sim. Que já tem um histórico, que geralmente é 10, 15 anos, né? Sim. Então, assim... também a vergonha, né? A frustração, os sentimentos que carregam ali, que fica difícil até do contato, né? E até a pessoa procurar, ela vai tentar sozinha, né? Não, vou conseguir, não. E aí vem a questão também da vergonha de, poxa, não consegui de novo. E aí vira uma situação. Eu vou aproveitar esse gancho já para fazer um questionamento. Quando a internação é necessária? Eu acho que, assim, independente de ter um transtorno alimentar, eu acho que o objetivo de uma internação psiquiátrica, vamos colocar assim, é a manutenção da vida. Eu sempre penso assim. Então, perfeito, né,
se a pessoa, independente do que, a pessoa tem algum tipo de risco, manutenção da vida, que por algum motivo não está podendo acontecer. Sim. É isso, tá? Então, assim, a pessoa precisa de ajuda. Bom, se a gente fala em transtorno alimentar, quando isso acontece, da mesma maneira que não tivesse. Então, a pessoa está em risco, porque é comum ter pensamento de morte, é comum estar deprimida, é comum, então... O distúrbio alimentar já vem acompanhado de... Nossa, não tem como separar. Então, assim, é muito comum. Entendi. Né? Então, assim, ó, tanto que uma das principais causas de morte numa anorexia, além das questões cardíacas, é suicídio. Uhum. Então, assim, né? Então, a gente protege a vida. Agora, se for falar bem especificamente, quando a gente tem um baixo peso, um peso não é nem baixo, né? É desnutrição. Então, aquela coisa assim que não tem como seguir, aí tem que ter um auxílio para alimentação, ou quando o quadro está muito grave. Por exemplo, a pessoa vomita em torno de 13 a 14 vezes por dia, que acontece. E aí, então, tu pode ter problemas eletrolíticos, né? Então, assim... Então, resumidamente, assim, quando tu tem um risco de que algo muito grave aconteça, de morte, um risco iminente, tu tem uma complicação que tu tem que intervir na hora. Perfeito. A pessoa tá muito grave, não tem uma crítica que tá muito grave, né? Ah, não quero me tratar, mas tu vê que se não for, vai acontecer uma coisa muito ruim, então já está acontecendo, né? Sim. Então, eu acho que por aí. Perfeito. Eu vi uma reportagem há uns anos atrás de pessoas com anorexia que são internadas. Quando o enfermeiro, quem cuida da pessoa, de fato, ele entrega o alimento, ele consegue identificar pelo tamanho se estão tentando aumentar ou não. É falar, eles estão achando que estão enganando a gente aqui, colocando, principalmente pessoas que já estão em um caso mais grave, né? A gente pode pensar homem, mulher, que ali todo o contexto ali é mais difícil de tratar, porque eles já sabem o que pode desencadear, né? Talvez, igual você falou a questão de... Você falou de calorias, né? No caso, né? A pessoa, perdão. Que a pessoa, ela sabe, de fato, o que tem mais calorias, o que não tem, porque ela começa também a estudar, né? E ali você vê ali que a pessoa, a dificuldade do nutricionista, do psiquiatra tratar nesse contexto, porque ela sabe e tá muitas vezes resistente ao tratamento, né? Porque eu imagino que para chegar na internação, talvez ela nem procurou ajuda, né? Sim, geralmente quando chega assim, ponto de internação, falando em anorexia, família, né? A família que traz, a pessoa não geralmente é involuntária, assim, a pessoa não quer ir, infelizmente, né? Falou bem isso, assim, sabe? Nossa, tem até casos e casos, mas assim, geralmente se pede pra... Não, tem que pedir pra fazer xixi antes de pesar, porque segura pra dissimular que aumentou o peso. Sabe? A questão, assim, até de as pulseirinhas que usa para internação não se usa, porque tu pode usar para medir enquanto tu tá emagrecendo. Então, é todo um mundo à parte, assim, né? Uma internação bem específica. Infelizmente, a gente não tem tanto acesso no Brasil em vários lugares, assim, de internações específicas, né? Com o pessoal treinado, enfim, mas... Com certeza. Eu acho que a internação psiquiátrica em si já... Independente de ser específica para transtorno alimentar, ter profissionais que vão estar sabendo lidar, enfim, vão estar atentos, ter esse olhar bacana, né? Bem bacana, bem bacana. Eu queria aproveitar essa deixa que a doutora Maria colocou, que eu achei muito legal, em relação à internação sobre ser para manutenção da vida. Achei fantástica a colocação. E eu queria aproveitar também esse assunto aqui que a gente está agora, assim, que é bem interessante. Podcast a gente iniciou, e tanto que a vinheta de abertura do podcast, eu falo que esse podcast ele foi iniciado para desconstruir tabus e trazer luz a alguns questionamentos. E eu queria aproveitar esse momento para desconstruir esse tabu e trazer luz a esse questionamento em específico, em relação ao distúrbio alimentar. A gente acabou de falar sobre a questão da internação, né? A necessidade de internação, mas... a necessidade de internação, antes da necessidade de internação, tem todo um histórico que aconteceu para chegar naquele momento. Então, que as pessoas que estejam assistindo esse episódio, se você sente, se você está sentindo que você tem alguma similaridade com o que a gente está falando aqui, que procure um especialista, sabe? Que procure um especialista sem medo, sem estigma, porque nós todos somos seres humanos e nós todos estamos passíveis a ser acometidos por alguma situação específica, em algum momento da vida difícil nosso e tudo mais. Então, a vida não é fácil. A vida não é fácil para ninguém. Então,
Se você sente que é o momento, busque ajuda de um profissional, sabe? Busque ajuda de um profissional. Se você tem um familiar que você está vendo que está precisando de ajuda, converse com ele, busque ajuda de um profissional especializado, vá atrás de um psiquiatra, atrás de um psicólogo, atrás de um nutricionista. Não deixa passar porque, enfim, a gente trabalha com pessoas e nós somos pessoas cuidando de pessoas. Então é sempre interessante a gente ressaltar isso, sabe? Vamos quebrar esse estigma em relação a psiquiatra, em relação ao atendimento na área da saúde, em relação ao distúrbio alimentar e vamos buscar ajuda porque tem muitos profissionais bons aí que estão prontos para receber. Aproveitar já nesse gancho também, existe um protocolo específico farmacológico para distúrbio alimentar? Então, assim, existem, sim, não... Vamos pensar em guidelines, assim, né? Protocolos, enfim, aí separadamente, né? Por exemplo, para anorexia, diferente de bulimia, que é diferente para compulsão alimentar, tem que individualizar, né? Assim, hoje tem estudado muito para compulsão alimentar, por exemplo, até a gente falou do Ozempic, enfim, mas até o Venvance tem sido utilizado para compulsão alimentar, então existem outros, o dexafetamina, né? Existem outros medicamentos, sim, mas assim, e ainda existem alguns tratamentos bem interessantes, por exemplo, estimulação transcraniana, agora que faz para anorexia. Sério? Que legal. Sim, bem legal. Só um parênteses, pessoal, tudo com acompanhamento médico. Sim. Tudo com acompanhamento. Não, porque senão daqui a pouco estão comprando. Começa... Ozempic? Tudo com acompanhamento médico. Só citando em cima. Isso. Não é pra anotar. Né? Não sabia que MT. É legal. Mas assim... Só para explicar, dar uma breve explicação em relação ao MT para o pessoal que não... estimulação magnética transcraniana, né? Que é basicamente da psiquiatria intervencionista. Então, assim, hoje tu vais fazer como se colocasse umas plaquinhas, né? E tu vai estimular alguns neuroreceptores, assim, é indolor, tá? Não tem quase efeito colateral. Então, assim, é muito legal e tem se utilizado na anorexia nervosa, assim, para questão de, não de a recuperação de peso, mas de diminuição de dismorfias corporais, assim. Né? Então, neuropercepção, assim, isso eu acho muito legal. Que legal. Né? Mas por questão de corrente elétrica? Corrente elétrica, assim, especificamente, e melhora de sintoma depressivo, né? Melhora de sintoma depressivo, questão de melhora de transtornos ansiosos fica meio assim, transtorno depressivo sim, mas a questão da corrente elétrica e da percepção, neuropercepção. Entendi. Sabe? Corporal interessante, né? Mas ela atua em algumas regiões do cérebro específicas? Algumas, não sei dizer agora quais, assim, mas assim, sim, né? Tem até, porque isso na verdade tem muito, para depressão sim, já tá bem definido, mas para anorexia ainda estão sendo feitos estudos e tal, então são bem promissores, sim. né? Então assim... Interessante. É interessante, eu não sabia disso. Legal. Muito legal. Queria entender um pouco estratégias para melhorar a nutrição e a saúde mental. De que maneiras que a gente consegue aliar os dois, né? E de que forma que a gente consegue melhorar a nossa própria relação com a alimentação, né? Sim, sim. A primeira coisa que eu imagino é que você entender bem a rotina da pessoa, como que ela pensa, os hábitos, até a cultura dela, né? Então, acho que é o principal, é você entender o outro, ter empatia pelo outro. Acho que isso é de extrema importância, porque não é só uma questão prescritiva, eu vou chegar lá, prescrever. Eu tenho que entender gostos, anseios, medos, o porquê que ela está buscando aquilo, né? Então, a partir disso, você começa a incluir ao longo do tempo alimentações, né? Alimentos específicos que você acha que vai trazer uma qualidade, né? Ou até o que eu falei anteriormente, a questão de uma dieta mais rica em alimentos frescos, carnes magras, e entender também, de fato, talvez alguns sintomas que ela possa ter. Porque imagino que talvez a gente vá falar um pouco também sobre compulsão e o comer emocionado, né? Que eu acho que é interessante a gente pontuar diferenças para as pessoas entenderem, né? Porque às vezes a mulher ela come de uma forma um pouco mais acima do habitual quando ela está na TPM ali no caso, né? E isso de fato é algo natural, não é algo que é porque ela é fraca, porque ela não é capaz. Não, é algo natural e é algo basicamente fisiológico. A gente tem que pontuar nesse contexto, né?
Então é você, como profissional, entender que tem outro ser humano ali que tem suas necessidades, né? E ali você entender o ambiente e às vezes ver, igual eu falei, um ambiente talvez obesogênico. A pessoa ela tem a dificuldade em comer saudável por causa da família, por causa talvez do contexto, dificuldade dela em locomoção no dia a dia, né? Então é a gente investigar de forma individualizada, né? E ali a gente incluindo ao longo do tempo uma alimentação que traga qualidade. Então acho que é muito importante pontuarmos isso, né? O meu papel como nutricionista é eu trazer de fato essa qualidade para a pessoa, porque eu não vou estar lá vendo se a pessoa está comendo bem, se ela está comendo errado, né? Porque igual o pessoal costuma muito falar, o orgulho do Nutri, né? Vai lá, tira a fotinha, fala orgulho do Nutri, né? E muitas das vezes não é isso, né? Eu não tô querendo punir a pessoa porque ela comeu, sei lá, ela saiu de fato e comeu ali uma pizza, um hambúrguer, celebrou a vida com outras pessoas, né? Não é punitivo. Não, né? jamais. Não precisa de um troféu também. Não, jamais. Não precisa de colocar uma estrelinha lá porque ela perdeu peso ou porque ela diminuiu o percentual de gordura. Porque isso pode gerar também uma questão emocional, de fato. Ela vai associar a visita ao nutricionista como sendo algo negativo e não como sendo algo que ela tá buscando uma melhora, né? Então eu sou muito do aspecto, igual eu sempre falo, né? Às vezes está numa consulta, algo assim, a pessoa fala, fui num casamento, eu comi muito, eu fiz isso, eu falo assim, foi bom? Você gostou? Boa. Gostei, adorei. Então, parabéns, é isso mesmo. A gente tem que celebrar a vida, né? A gente tem que tirar esse conceito de corpos irreais, né, pra vida real, né? Tá errado, né? Isso, porque tudo é errado. Se eu comer isso... Eu falo muitas vezes que a pessoa comeu um doce que ela trouxe lá da casa da avó dela. Eu falo que é errado quando ela não traz pra mim, né? Na consulta. Então, eu penso assim, né? Então, é a gente entender de fato o ser humano, né? Sim. E saber que ali é um processo, né? Às vezes a pessoa talvez está mais empenhada, às vezes ela está só com uma motivação, ela acorda e fala, não, vou procurar um nutricionista porque eu quero emagrecer, né? E ali você tem que saber diferenciar e tem que saber lidar de fato, né? Então, a questão da prescrição é algo simples, né? Porque existe guidelines, existe já recomendações para cada específico, para tal esporte, para a pessoa que está grávida, para N situações. Já existe isso de fato. Só que o olhar ali de empatia tem que ter com a pessoa. Então, o contexto que a pessoa vai isso. Então, eu acho que é mais importante isso de fato do que eu pensar, não, eu tenho que colocar tal coisa, tenho que colocar tal... que eles fazem muita prescrição, né, de fitoterápico, entre outras coisas. Sim. Eu acho que é mais importante eu entender isso e uma alimentação que não fuja do básico, né, e não se torne difícil para a pessoa conseguir manter isso ao longo do tempo. Eu acho que é muito mais importante, né? Que a gente leva saúde, né, pensando ali no contexto de saúde, que não é só eu estar com um corpo bonito, né? Saúde mental, social, porque às vezes a pessoa, pode acontecer muito, a pessoa tá bem ali fixa, né, rígida com a alimentação, e deixa de ir no aniversário de um parente. Por quê? Lá vai ter talvez uma comida um pouco mais calórica, que já é tradição da família, fazer talvez um docinho específico, tudo. Por quê? Porque ela vai ter que comer a refeição dela, né? Então ali acaba que, se você não souber manejar bem, você pode gerar um transtorno alimentar naquela pessoa. E você talvez esteja até na boa intenção. Eu não estou falando que o profissional está trabalhando de forma... Talvez é a visão de mundo dele, né? Talvez falta informação, talvez falta... Entre outras coisas que a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mas é importante nós trazermos isso. Né? Essa questão, eu acho que o mais importante é o profissional hoje trabalhar com empatia, né? Eu acho que você trabalhando com isso, você consegue adequar de fato e trazer uma alimentação mais saudável para a pessoa ali, até para tratar, né? Ou auxiliar o transtorno que a pessoa possa ter, né? Perfeito. Gente, a gente vai sair desse episódio e vamos numa churrascaria. Essa questão é uma dúvida minha, pessoal, e eu queria entender um pouco mais em relação às crianças. Elas podem desenvolver um transtorno alimentar? Você tem visto isso em consultório? Como que a gente pode estar evitando que isso venha a ocorrer ou não? Não tem como evitar? Então, assim, pode, né? A gente acha que não, que começa mais com a adolescência ou adulto, mas pode sim, né? Principalmente, assim, claro, questão de anorexia acontece, tá?
Mas, assim, isso de compulsionar, e começa essa... É uma alteração da imagem, assim, sabe? Então, assim, de começar a se achar gordinho, tem problema no colégio, sofrer bullying, sabe? Vai contribuindo, assim. Como que teria... tem como evitar? Tem como evitar, né? Então, assim, eu tava até... questão pessoal, né? Que eu fui consultar ali, ver umas aulas de pediatria para quando o bebê nascer, né? E ela fala assim, olha, alimentação é com a família. Eu achei muito legal isso, assim. Mas qual que é o sentido? De estar unindo, para dizer que a alimentação é algo afetivo. Sim. Né? Então, assim, você está comendo com a família, você está trocando afeto, além de estar se alimentando de outras coisas junto, né? Com certeza. Então, assim, é o que eu quero dizer, se você tem uma boa relação familiar que te traz isso, muito provavelmente você é protegido de ter o transtorno alimentar, né? Sim. Agora, se você é algo crítico, desde pequenininho, assim, não é por mal, às vezes não é, às vezes porque é transgeracional, né? Então, não, olha só, não pode comer, ó, tá vendo que você tá aumentando peso, ó, tá vendo? Daí começa aquelas críticas, às vezes não é por mal, Sim. né? O pai ou a mãe não vai querer intencionalmente fazer isso, né? Mas acontece. Tinha padrões que aconteceram com eles também. Exato, exatamente. Sim. E aí isso vai se perpetuando, assim, Sim, né? sim. Então eu acho que ter relações saudáveis, priorizar isso, e até aquela coisa assim, né? Não sei o que vocês acham, mas... Ai, desliga a TV quando vai almoçar, né? Sim. Algo familiar, Sim. vamos trocar como é que foi teu dia, Isso. ou janta, ter uma Perfeito. refeição por dia juntos, né? Perfeito. Isso é fundamental, Perfeito. sabe? Muito legal. Pais, não vamos repetir padrões do que aconteceram conosco, né? Vamos tentar quebrar esse ciclo. Nada é proposital, né? Com certeza. Mas assim, poder identificar e quem sabe fazer um pouquinho diferente, a gente sempre tenta fazer o melhor, né? Sim, É com isso, certeza. é isso. A gente tá aqui para evoluir, né? Evoluir a gente tá nesse mundo para evoluir. Eu sempre falo, eu tô nesse mundo de passagem, mas não estou a passeio. Então que seja para evoluir. A gente teve algumas perguntas, eu abri uma caixinha dessa vez de perguntas e a gente recebeu uns questionamentos muito legais e eu separei 4 assim em especial para estar fazendo para vocês, para a gente poder estar discutindo junto. Então a primeira pergunta seria, que processo leva a uma distorção de imagem? Eu fiquei pensando. Que processo leva? Pois eu acho que eu tenho a impressão de que não é Ou se único. existe um processo que leva, enfim. Eu também fiquei pensando nisso. Será que Ficou pensando nisso? é um gatilho ali que pode levar? Então, porque eu acho que é um Isso. contexto ao longo do tempo, né? Para poder trazer isso. Complicado responder assim de forma bem objetiva. Resposta assim, primeiro o que é uma distorção de imagem para as pessoas que estão que estão assistindo a gente, e aí a gente como que pode chegar a uma distorção de imagem. Uhum. Então, assim, ó, eu vejo muito associar a questão da dismorfia corporal, né? O que é dismorfia corporal? Então, assim, né, na verdade, não tá só relacionado a transtorno alimentar. Isso é assim, ó, a gente tem alguma coisa no nosso corpo, nossa aparência, que a gente não gosta, e que a gente supervaloriza aquilo, e que para as outras pessoas talvez não seja perceptível, mas para ti é algo que incomoda muito. Por exemplo, um dos mais comuns, nariz. Verdade. Se não é verdade, incomoda, eu nem percebo. E para a pessoa incomoda. Então, uma dismorfia corporal é tu perceber de uma forma, não vou dizer errada, mas uma forma exacerbada, tá? Então, assim, isso, pro transtorno alimentar, muito pela forma, né? Abdômen, né? Ou então, assim, aquela forma que acha que tá acima do peso, mas grande e tal. Sim. Não, Sim. tá? Então, assim, seria uma dismorfia, uma alteração de imagem. Aí, como é que começa isso, né? Bom, pode ser questão externa, pode ser cultural, né? Às vezes pode ser influência externa no colégio, midiática, daí começa tudo que a gente conversou antes, né? Sim. Então, assim, como você se vê, como você se aceita, né? Então, assim, eu acho que é complicado a gente falar, como prevenir uma distorção de imagem. Sim. É complicado, mas assim... É um contexto que já vem, o histórico. Sabe? Agora, assim, se tu vem no histórico familiar de que, por exemplo, todo mundo tem um perfil mais magro, aí tu é um único que não é, sabe? Aí tu já começa... Sim. Se a família não for bem esclarecida quanto a isso, já começa, né? Essa cobrança. Então, assim, não sei se eu respondi. Respondi? Porque quando a gente também vai até pro esporte, pode ter um lado ao contrário, né?
o indivíduo ele é magro, né? Sofreu talvez bullying na escola pela magreza, até no ambiente familiar com brincadeiras, né? Aquela brincadeira que é saudável, só que pode trazer uma consciência negativa. E o indivíduo cresce, né? Começa a treinar e busca um corpo irreal. Isso pode desencadear o uso de anabolizantes, uma alimentação ali muito regrada, que não foge do contexto. Isso pode estar mascarando uma ansiedade, uma depressão, né? Verdade. Então, eu acho que é muito difícil a gente falar de fato o que pode trazer, né? Mas talvez é um contexto das pessoas entenderem que talvez não é todo ambiente que ela tem que estar, né? Eu acho que talvez o ambiente ali que ela não tá vai desencadear isso, né? Eu não sei se tem a ver com isso, mas, por exemplo, tu vê uma foto tua de 5 anos atrás. Tu fala, nossa, meu Deus, tava bem. Só que 5 anos atrás, tu tava tipo assim, não tô bem. Sabe? E tu fala, mas o que aconteceu? Será que a foto tá com Photoshop? O que aconteceu? Porque naquela época não parecia que eu tava bem. Mas aí, olhando 5 anos depois, olha, parece que eu tô bem. E aí? É alguma coisa nesse sentido? Alguma coisa nesse sentido. Mas assim, eu fico pensando, claro, todo mundo tem uma percepção assim, né? Mas assim, eu acho que às vezes se torna mais acentuado e com prejuízo, assim, maior, né? Pela impressão que eu tenho, até falou dessa questão, né, de anabolizante e tal, eu fiquei pensando na vigorexia, né? Né, que é tão comum agora, não sei se como é que tu atende muitas pessoas. Só um pouquinho, só vamos explicar antes. Vigorexia. Vigorexia. Dismorfia corporal seria o quê? Uma percepção com relação a mais muscular, né? De tu não achares que tu está com uma massa muscular, uma massa magra suficiente. Sempre quer crescer. E às vezes tu distorce até físico, assim, né? Claro. Eu até tinha visto um estudo esses dias que falaram que tinha uma prevalência, assim, de uns 10% em pessoa que tem fisiculturismo, né? Com certeza. Que tem, assim, aí, mas eu não fiquei curiosa pra saber se tu atende bastante. Não, atendo. Acho que todo nutricionista já passou por isso, né? Que um indivíduo que quer sempre ganhar mais músculo. O indivíduo, ele é forte, né? Fisicamente a gente enxerga um indivíduo forte ali, né? Com alta concentração de massa muscular, só que ele acha que ele tá pequeno ainda, né? E aí, dependendo do ambiente que ele tá, isso pode desencadear o uso de anabolizante, né? Algumas drogas que podem potencializar isso, né? Então acaba que tem até um estudo que eu vi esses dias para trás, que é interessante, que para muitos homens, fazer dieta, né, alimentar saudável, vamos falar assim, não tirar esse conceito de fazer dieta, que as pessoas pensam que a gente tá falando de uma coisa ali bem restritiva, né, mas se alimentar saudável. Isso é até associado à questão de feminilidade, a questão até de um machismo, né, a questão hegemônica que o homem não pode comer de forma saudável, porque senão ele tá sendo mais feminino, né? Então acaba que isso pode trazer nesse contexto toda uma questão, porque muito do homem não é falado, né? Esse contexto de vigorexia, depressão, ansiedade, né? Porque o que a gente enxerga quando o homem é forte é que ele talvez é um sucesso, né? É um cara que ele é mais masculino, né? Então tem todo esse contexto que o cara enxerga que de fato ele ser mais forte, isso de fato vai fazer que ele seja mais macho, vamos falar assim, né? Ele seja o mais macho, é o alfa, né? Que igual tá sendo muito falado hoje em dia aí. Só que isso pode estar mascarando uma depressão, uma ansiedade que não tá sendo tratada, né? Com certeza, a gente vê muito, né? Muito. Um outro questionamento dos 4 como a saúde mental afeta e interfere nos distúrbios alimentares e vice-versa. Acho que a gente falou bastante sobre isso, né? Em todo o podcast. Então, quem fez a pergunta vai ter que assistir o episódio inteiro. E a terceira é compulsão alimentar ou comer por ansiedade. Como diferenciar ou seria a mesma coisa? Essa é boa. Isso, eu gosto de dar 2 exemplos quando a gente fala isso, né? A compulsão alimentar é um transtorno de fato, né? Já identificado, tudo, né? Então é aquela coisa, né? É só você imaginar o seguinte, quando a pessoa está com compulsão alimentar, imagina a situação que ela está em algum lugar, desencadeou, ela sai de onde ela está, ela vai no mercado, ela vai comprar 5 latas de leite condensado e comer aquelas 5 latas de leite condensado naquele momento específico, né? Que isso pode estar trazendo ali outras, né? Como talvez a bulimia, né? Entre outros. Então, a compulsão alimentar, ela comer uma grande quantidade de alimento num curto período de tempo, né? Eu quero que as pessoas entendam isso, tá? Agora, quando a gente fala a questão do comer emocional, né?
pode trazer vários contextos ali, né? Porque igual eu falo, ninguém, quando tá triste, vai numa churrascaria. Né? O que a pessoa prefere? Prefere comer ali um doce, né? Alguma coisa que é rico em carboidrato. Mas isso tem um contexto, né, fisiológico, né? Por quê? O precursor da serotonina é o triptofano, né? Só que para ele entrar no cérebro lá, ele passa outros aminoácidos também, né? Só que quando você come uma refeição rica em carboidrato, é liberada insulina. E a insulina a gente tem muito associando diabetes lá com a questão do carboidrato, né? Mas ela também capta ali a questão dos aminoácidos, que é a proteína de fato. Então faz o quê? Que diminua na questão da concentração sanguínea outros aminoácidos e entra mais triptofano. Então por isso que quando as pessoas estão tristes, principalmente mulher em período ali de TPM, ou a pessoa teve um dia péssimo, o que ela vai buscar? Ela vai buscar um doce. Mas por quê? Porque vai trazer um conforto naquele momento específico. Sim. Né? Só que é interessante nós termos diferenciação de o quê? Será que isso está sendo recorrente ou é pontual? Né? Então, acho que é muito importante. Porque essa questão de recorrência pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão não tratada, que isso pode gerar uma compulsão alimentar. Né? Então, acho que a questão da diferenciação é você entender. Eu como assim, de uma forma um pouquinho mais alta, ou eu fujo um pouquinho ali da minha alimentação, porque eu estou triste, ou de fato eu estou comendo várias e várias de forma recorrente, um curto período de espaço de tempo, uma quantidade exagerada de alimento. Entendi. Né? Então, acho que você tendo isso em mente, você consegue diferenciar, né? A questão do emocional e a questão de fato da compulsão de fato, né? Não sei se você concorda com isso, entendeu? E eu fiquei pensando, porque a compulsão alimentar, ela é uma patologia, é um transtorno, né? Então, assim, comer por ansiedade, não necessariamente. Sim. Né? Então, existe... Às vezes tá num momento ali, estresse, trabalho. Acontece, né? Sim. Então, assim, porque o que acontece? A alimentação, principalmente no transtorno alimentar, ela é usada para regular emoções. Então, né? Então, assim, tu regula. Então, assim, fiquei muito brabo hoje no meu dia, gostaria de... né? Mas não posso, então vou comer. Né? E aí vem aquela coisa da compulsão para abafar sentimento, enfim, né? Então, assim, é mais patológico. Comer por ansiedade, não necessariamente. Tem que avaliar, né? Sim. Então, total. Que legal, interessante. O quarto questionamento era em relação à dismorfia corporal, mas a gente já respondeu no primeiro questionamento também, né? E foi bem interessante. Gente, estamos chegando ao fim do episódio e eu queria saber de vocês, Dra. Maria, quer falar alguma coisa, quer adicionar algum questionamento? Eu queria, assim, só que eu fiquei pensando, né, sobre transtornos alimentares, eu sei que é muito abrangente, né, mas, assim, o que eu acho legal pontuar, assim, ó, é que pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com várias idades, né, homem, mulher, né, então, assim, ó, para que se tu te identifica, né, se tu vê que, e eu penso assim, ó, é uma encrenca com a alimentação, sabe, né? Então, né, é uma encrenca. Então, assim, e as encrencas, elas travam a vida, né? Não adianta. Então, assim, se tu vê que tu tem uma encrenca com a comida, assim, que acho que é legal procurar uma avaliação independente, se for com o Nutri, se for com o psique, ou o psico também, né? Ou com um médico clínico de confiança que você gosta, ou, enfim, né? Eu acho que procurar para ver se você pode melhorar a tua qualidade de vida, né? Porque é isso que todo mundo busca, assim, né? Ser mais feliz, né? Equilíbrio, né? Busca um pouco de equilíbrio. Ricardo, quer pontuar alguma coisa? Fala uma coisa. Eu quero pontuar que ninguém tá sozinho nisso, né? Eu acho que quando a gente parte do pressuposto que pessoas precisam de pessoas, né? Acho que é muito importante o diálogo, né? Porque às vezes a pessoa ela fica presa naquilo, achando que vai ocorrer um julgamento, né? Que as pessoas vão diminuir ela, mas pelo contrário, às vezes as pessoas vão ser o seu maior apoio para você sair daquilo, né? Encontrar uma solução, né? E saber que a gente, igual você falou, pode acontecer com qualquer pessoa. Não é uma pessoa específica que está num ambiente assim, pode ser qualquer pessoa, né? Até para poder, aquela coisa, né? Ela tem um trauma, não é tratado e isso pode desencadear isso ao longo do tempo, né? Então ela saber que o profissional que ela procura, o familiar que ela vai
conversar, né? Que eu acho que acho que ali vai estar o linha de frente, né? A família, né? verdade. Amigos, né? Tem razão. Eu acho que é importante ter isso, né? Porque essa questão, eu acho que a gente vai morar com a gente a vida toda. A única pessoa que a gente vai morar, ter o tempo todo com a gente é só a gente mesmo, né? Então a gente não cuidar da nossa própria casa, ninguém vai ter esse cuidado, né? Então acho que é importante esse diálogo, a gente saber, né? Que não é uma fraqueza, às vezes é uma questão momentânea. Pelo né? contrário, eu acho que é sinônimo assim de coragem, Sim. né? E de ajuda esse nome de coragem. Entendeu? Então acho que é mais importante ter isso em mente, né? Que não é um profissional que vai trazer a solução para você, né? Mas é você estar empenhado em buscar essa ajuda. Né? Acho que é mais importante, é isso. A primeira coisa é procurar ajuda. Perfeito. Entender que nós somos seres humanos e mostrar vulnerabilidade não é fraqueza, muito pelo contrário, que nem a gente falou, é um sinônimo de força, né? De você estar disposto a não se acomodar e buscar ajuda. Então, que a gente tenha muito isso em mente, sempre. Eu tenho sempre no final de cada episódio, eu faço um questionamento para os convidados e eu vou fazer para vocês. Então, eu queria que vocês me indicassem um filme, um livro e uma viagem. Não precisa ser livro especificamente da psiquiatria, pode ser o livro que for. Então, um filme, um livro e a viagem. Agora, pá. Acho que um filme... Que agora você está falando disso, eu fiquei com isso na cabeça, né? Não tem o que fazer. Tem um filme que é O Mínimo para Viver. Tinha até, né? Era bem fácil de conseguir, assim, né? O filme, que é bem bacana, fala sobre anorexia, então, não sei se você já viu, assim. Não. Enfim, mas É um filme legal. Não dá. Não muito. Não muito, que não legal. muito. O Mínimo para Viver? O Mínimo para Viver. Então, tá. É bem bacana, assim, né? E Livro? tem o Keanu Reeves, então, assim... Então é um filme conhecido. Para Viver. E livro... Poxa, me fugiu. E viagem, pensei... Não sei, me ajuda. Ajuda! É algo que a gente não para pra pensar no dia a dia, mas eu acho que a gente não para pra pensar em coisas assim triviais da vida, né? Que de fato traz essa felicidade, né? Por isso que eu faço esse questionamento, para pegar de surpresa. Livro. Vamos passar pro Ricardo enquanto tu pensa. Livro, sei. Já sabe? Tem um que eu li esses dias, assim, que é bem, bem bacana, assim. É Alucinadamente Feliz. Alucinadamente Feliz? Que legal. É bem legal. É um livro Assim, mais voltado para a área da saúde? Área da saúde, mas fala... É uma pessoa que escreveu, autora que escreveu. Ela ela tem depressão bipolar, né? Então, ela é uma biografia, mas muito engraçada. Sim. Porque ela fala dessas questões muito difíceis de uma forma engraçada. Tanto que a capa é um guaxininho, assim, cheio de purpurina, um negócio assim, bem... Até mais infantil, assim, né? Mas muito legal, aborda de uma forma leve. Entendi. Que eu acho que é o que a gente tá falando, independente de transtorno alimentar. É bem legal esse livro. Que show. E viagem, não entendi a viagem. Uma viagem que você tenha feito, assim, que você indicaria? Pode ser uma viagem, visitei meus pais. Pode ser, eu fui pra Praia do Rosa. Enfim, qualquer viagem que venha à tua cabeça. Pois é, tu falou dos pais. Eu acho que eu fiquei pensando em viagem como uma coisa assim, não independente do lugar, mas para que faça você se sentir bem, sabe? Então, assim, eu vi meus pais recentemente, assim, né? Então, eu acho que a gente poder estar com pessoas que a gente ama, assim, né? Sim, isso é essencial. Independente, viagem me lembrou isso, me lembrou pessoas que a gente ama, afeto. Eu acho que dependente de onde a viagem for, que seja com pessoas muito queridas, assim, que sempre vai ser bom, né? Sempre. Nossa, bom demais. Você, mestre. Eu fugi um pouquinho da área profissional, porque é aquilo que a gente falou anteriormente, né? Hoje as pessoas se identificam muito com o que elas são, né? Então estão sempre em busca, ler alguma coisa, ver alguma coisa dessa área. O meu filme preferido é o Interestelar. Que vai um filme de ficção, que vai voltar aos cinemas esse ano, completou 10 anos. Tô animado por isso. Então eu acho que é um filme que tem todo um contexto científico por trás, ainda mais eu ser pesquisador, eu gosto bastante, eu tento fugir da minha área, porque eu sou nutricionista, trabalho com nutrição esportiva.
E eu gosto de ver isso e também tem um contexto emocional ali, eu acho bacana, né, a história. Então, eu acho que Top. bem legal mesmo, ter questão de ir além, né, de você ir além para você alcançar, né, seus objetivos. Né? Basicamente, o que o Cooper faz lá no filme é isso, né? É um livro, especificamente eu não vou saber falar né, porque eu acho que quando eu era criança eu lia muito livro, né, hoje em dia pode ser até uma falha minha, né, devo confessar, porque a gente lê muito artigo, né, porque tem que escrever tal artigo, tem que escrever a tese e por aí vai, mas do Monteiro Lobato, Machado de Assis, eu acho que são... Um clássico. Eu acho que... Eu acho que fez a minha infância, né? Boa. E eu acho que todo mundo lê esses dois autores brasileiros, eu acho que é fantástico. Até recentemente, os Estados Unidos descobriu, né? Machado de Assis novamente. Porque né? uma influenciadora falou, né? Tá no top 1 da Amazon lá nos Estados Unidos. É algo que a gente lia quando a gente era criança aqui, né? Então eu acho que era obrigatório, as escolas tinham isso. Então eu acho que lendo isso aí, perfeito. E viagem, assim, a gente já falou da família, né? Eu acho que é importantíssimo. Mas tem 2 lugares no Brasil que eu fui e que eu gostei muito, que eu gosto muito de natureza, de estar em contato, né? Sim. Que chama... lá em Paraty, que é uma travessia do Poço da Cajaíba. Sim. Que é fantástico. Paraty falam que é muito... Isso, fazer um trekking. E na Chapada de Veadeiros. Nossa, Chapada de Veadeiros é lindo demais. Eu gostei, eu adorei. Meu Deus, foi muito bom. Ali é um paraíso na Terra. Uma conexão, eu acho que a gente não precisa ir para outros países pra gente poder conectar aqui, né? O Brasil é fantástico, né? Chapada... Eu amo meu país, né? Então eu acho que são esses 2 locais. E sempre tá com a minha família. Eu mesmo tô aqui, né, em Santa Catarina agora com vocês, né? Porque eu vim ver meu irmão, meu sobrinho, o Miguelzinho, que acabou de nascer. Não acabou de nascer não, mas já tá com 1 aninho, né? Bom demais. E ver o crescimento dele eu acho que é fantástico, né? Eu acho que ele me traz muita coisa boa, né? Tá aqui com meu irmão também, então acho que é isso, né? Porque acaba que cada um foi pra um canto, né? Então acho que a gente quando junta, a gente vê que a gente é rico de coisas materiais quando a gente consegue ver isso, né? Eu acho que é bacana isso. Exatamente, perfeito, concordo, em gênero, número e grau. Então eu queria agradecer vocês pela presença, foi um bate-papo muito legal, eu aprendi muito. O legal desses bate-papos é que eu tô sempre aprendendo, assim, cada episódio, assim, eu saio, assim, muito, muito feliz, assim, com o trabalho que vem sendo construído. Obrigado, veio de São Paulo aqui para essa gravação do episódio, te agradeço muito. Vão ter outros episódios, porque esse tema, quando a gente fala de saúde mental, a gente puxa para nutrição, a gente tem muita coisa para explorar, assim, muita coisa legal, muito assunto de qualidade para trazer pro pessoal. Então é isso, gente, muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam esse episódio e é isso, respire e confia.